eu tenho que te confessar, eu leio um texto desse e eu fico ali procurando mais. Eu tenho a sensação de que tem alguma coisa escondida nas entrelinhas, mas isso não é culpa minha, é culpa da escola que nós aprendemos, né? É culpa da nossa teologia neotestamentária, pentecostal. Eu vou te explicar. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora é Só Praticar. Você chegou numa série de vídeos aqui que é um devocional diário, estou fazendo já há alguns meses. E hoje nós chegamos no capítulo 3 do primeiro livro de Reis. Nós já fizemos duas lições nesse capítulo, e as lições foram baseadas no relacionamento de Salomão com seu pai Davi, no relacionamento de Salomão com Deus e no relacionamento de Salomão com o povo. Como que o relacionamento de Salomão com Davi impactou no seu relacionamento com Deus e como o seu relacionamento com Deus impactou no seu relacionamento com o povo. E aí a gente está nessa terceira lição aqui diante do relacionamento com o povo. Lembrando, capítulo 3, Salomão oferta a Deus 1000 holocaustos lá no tabernáculo de Moisés, em Gibeão. Deus aparece para ele em sonhos, ele pede a Deus sabedoria, Deus dá para governar, Deus dá sabedoria, e agora essa sabedoria vai ser posta em teste. Então, a gente chega nesse terceiro momento aqui. O primeiro momento foi o fato dele seguir os preceitos do seu pai. O segundo momento, ele pediu sabedoria a Deus. E o terceiro momento, ele vai colocar essa sabedoria em prática. Então, aqui o escritor do livro vai narrar uma história onde duas mulheres vão até Salomão, onde duas mulheres estavam na mesma casa, sozinhas, sem ninguém, tiveram filhos, uma teve um filho, depois a outra, 3 dias depois, teve um filho, e o filho de um morre, porque ela dorme por cima, aí na noite ela vai lá, pega esse menino, troca com o menino da mãe viva, da outra mãe, né, o menino vivo. Aí a outra mãe acorda de madrugada, tenta amamentar, não funciona, mas ela não consegue discernir. Pela manhã, ela observa que o menino que está ali não é o menino dela e ela leva a causa ao rei. Aí Salomão pede então uma espada, fala assim, não tem testemunha, não tem como fazer, vamos dividir o menino ao meio. Quando faz isso, a verdadeira mãe, ela demonstra ali um amor sacrificial a ponto de falar, é melhor entregar a outra do que matá-lo. E aí Salomão dá o veredito, então, a mãe verdadeira é essa, que tinha um amor capaz de entregar seu filho para que o mantivesse vivo. Então, aqui nós temos muitas camadas, muitas possibilidades, mas eu quero, pelo menos nesse primeiro momento, depois a gente especula um pouco, então fica até o final do vídeo, a gente trabalha um pouco aí essas lições um pouco mais profundas, mas aqui eu quero ser fiel à nossa proposta inicial, olhar para esse capítulo como um relacionamento de Salomão com Davi, com Deus e com o povo. Vamos olhar para Salomão aqui, não para a história em si. Salomão, a gente vê no início do capítulo que ele se acha jovem, fala assim, eu sou jovem demais para poder governar esse povo, né? Eu não tenho sabedoria. Então ele tinha que validar o seu reinado. Ele tinha que ter ações práticas. Nessa época e até hoje, né, dentro desse contexto aí mais oriental, a sabedoria que vale é uma sabedoria prática. A gente conhece os livros lá de sabedoria, sapienciais, lá de Salomão, Eclesiastes, Provérbios, Cantares, e aí a gente fala assim, ele é muito sábio. Por quê? Porque a gente tem uma interferência da cultura ocidental, dali Grécia, né? E depois o que surge dali, que é essa filosofia, esse conhecimento da mente, esse conhecimento abstrato, que você não vai lá botar a mão na massa. Então, é essa coisa. Essa história, por exemplo, alguém poderia perguntar, como resolver o problema de? Nossa, isso é um paradoxo. E você fica pensando ali na sua mente, entende? Então a gente está muito acostumado com esse conceito de sabedoria teórico, é uma sabedoria de você atribui que alguém é sábio, aquele rapaz é sábio, e mistura um pouco com inteligência, quando ele usa palavras bonitas, quando faz combinações ali de estruturas na comunicação que você não consegue compreender muito, quando ele fala amplamente
de vários temas, isso é uma pessoa sábia. Mas naquela época, a sabedoria estava associada a questões práticas. Então o autor do livro, ele vai dar uma questão prática. Salomão tem os seus próprios livros lá, de provérbios e tal, escreveu tantos mil provérbios, enfim. Só que quando ele vai atestar a sabedoria de Salomão, ele não fala, olha como Salomão era sábio, ele era um dendrólogo, ele estudava árvores, estudava pássaros. Ele não faz isso. Ele fala, olha essa situação que Salomão teve que lidar. Então, esse tipo de narrativa existe até em textos paralelos. Tem uma outra história, que não é bíblica, mas é dessa mesma época, de, por exemplo, 3 homens falaram que eram herdeiros de um rei. Foi requerer o trono, né, para um outro rei, para alguém que tinha ali o poder. Aí ele fala, então vamos fazer o seguinte, pega uma lança e vamos transpassar o corpo do defunto. Então, um daqueles se recusou a fazer. E aí aquela pessoa que tinha ali o veredito falou, esse é o filho, esse é o herdeiro, porque ele não teve a coragem, ele não ousou ali ferir o corpo, fazer essa injúria contra o corpo do seu pai mesmo morto. Então, são histórias paralelas que a gente vai vendo em textos, não só na Bíblia, mas em textos da época também, nessa cultura oriental, ali do Oriente Médio, que são sabedoria prática. E aí, qual é a nossa aplicação hoje, né? Quando a gente olha para essa história e vê agora o relacionamento de Salomão com o seu povo? Você precisa ter uma sabedoria que seja prática e consiga interferir na vida das pessoas à sua volta. Não pode ser uma sabedoria que fica ali simplesmente para você entrar em discussões que não resultam em nada prático. Você estuda um determinado tema, é especialista sobre ele, mas você não consegue fazer nada a respeito. Você só tem o conhecimento, um conhecimento teórico. E aqui a sabedoria de Salomão era uma sabedoria prática. E Salomão se expôs. Nós já falamos isso no outro vídeo, no segundo vídeo desse compilado aí dessa trilogia, que você precisa, se eu tenho um dom, se eu recebi algo de Deus, eu preciso me expor em relação a esse dom. Então ele tinha sabedoria e agora ele vai se expor. Já que Deus me deu essa sabedoria, eu vou me expor para colocar essa sabedoria em prática. Então aqui a gente olha para esse cenário e entende, talvez, imagina que as mulheres foram até Salomão no palácio, mas não, provavelmente, aqui pela prática da época, e acontece isso em outros momentos do texto bíblico, Jó, no livro de Ruth. Então, você vai ver ali que as causas eram julgadas na porta da cidade. Então, provavelmente, Salomão foi até a porta da cidade para poder receber causas que ele pudesse julgar. E ele, então, ele se expõe, ele vai até lá, sabe? Fala assim, não, vamos colocar em prática isso aqui, vamos testar, vamos usar o que nós temos para interferir de alguma forma na comunidade à nossa volta. Eu sou um rei com sabedoria, então eu vou aplicar a minha sabedoria dentro do meu contexto. Então, se você tem uma habilidade, se você tem uma sabedoria, se você tem um dom, se você tem algo de valor, você precisa se expor dentro de uma comunidade para que isso tenha valor, tenha impacto nas pessoas que estão à sua volta. Nós somos um ser gregário, né? Diz a palavra aí teológica, antropológica, ou seja, nós vivemos aglomerados, em comunidade, nós precisamos interagir. Então, que nós coloquemos à disposição aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos de Deus como dom, aquilo que nós construímos. Então, Salomão aqui, ele pediu sabedoria, uma sabedoria prática, ele se expôs para colocar essa sabedoria em ação, em função de outros. Então, essa é o que nós aprendemos hoje com Salomão, que você possa colocar em prática aquilo que você recebeu, sabedoria, bens, dons, use isso em favor de outros. Isso é também a essência do Evangelho, que nós sirvamos. Cristo, certa vez, ele cita um acontecimento que se dará no futuro, onde ele chama as pessoas, e aí quando ele chamar as pessoas, eles vão falar, olha, entra para o meu reino, você me serviu, você me alimentou, você me deu comida, você me deu cobertor. Aí as pessoas vão perguntar, como que eu fiz isso?
quando você fez isso a alguns dos meus pequeninos, a mim você fez. Então, a gente tem que trabalhar isso, esse serviço, essa exposição, colocar à disposição aquilo que nós temos para servir os outros, para fazer do nosso meio um ambiente, um lugar melhor, mais agradável de se viver em comunidade. Então, é isso, mas antes de terminar, vamos especular um pouco. Toda vez que a gente vê mulher na Bíblia, e isso não é da gente mesmo, o próprio Paulo usou isso, ele usa em uma das suas epístolas, fazendo uma referência de Sara e de Agar. Então, a mulher na Bíblia, ela tem essa referência de testamentos, de aliança. Ali, Sara representava a promessa, enquanto Agar representava a lei. Então, a graça e a lei, os testamentos. Outra possibilidade também são as mulheres representar a igreja. Então, toda vez que nós olharmos para mulheres na Bíblia, a gente pode, de alguma forma, buscar olhar o comportamento da igreja ali. Por que a gente faz isso? Porque o próprio Paulo, a própria teologia neotestamentária aponta para isso. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se tem ali elementos como duas mulheres, tá? Isso, para alguma forma, vai nos ensinar. E não só do ponto de vista histórico. E outra, também fala-se na teologia neotestamentária sobre as sombras, sobre as figuras, que tudo que estava ali, de alguma forma, apontava para o que ia se revelar quando Cristo viesse, a própria obra de Cristo, a atuação da igreja. Então, a gente está sempre olhando de uma outra esfera para poder identificar essas coisas. Então, aqui nós temos duas mulheres. Então, a gente pode olhar, e elas estão na mesma casa. Então, a gente pode olhar o comportamento da igreja. Assim como em Mateus, capítulo 25, a gente tem lá as virgens, que também é muito aplicado como a figura da igreja, e ali um grupo, as lâmpadas se apagam, o outro a lâmpada se mantém acesa. Aqui também, um grupo, uma mulher, o filho morre, enquanto a outra o filho está vivo, mas aí uma dormiu e matou o filho, a outra dormiu e deixou que o filho fosse roubado, e aí a gente vai especulando isso nesse contexto da igreja. Você pode trabalhar isso, leia o texto e peça o Espírito Santo para te mostrar como que você pode aplicar isso. Será que você é alguém que está dormindo? Será que você tem a consciência de que o filho que você tem nas mãos não é seu, que ele está morto? Enfim, esse tipo de coisa é legal você olhar para esse texto dessa forma. Agora, uma outra aplicação que eu achei fantástica, dando uma olhada sobre isso, e não fui eu que gerei essa aplicação, mas vi alguém fazendo, mas isso já estava de alguma forma, sempre me intrigou. Por quê? Porque aqui Salomão ele vai usar o discernimento dele usando uma espada que vai dividir ao meio aquilo que não se podia dividir. E aí, quem já teve a oportunidade de ter o texto da Bíblia todo revelado, né? Já tem acesso a toda a Bíblia e já leu toda ela, ou já teve acesso via pregação, a gente sabe que lá em Hebreus vai falar da palavra do Senhor, da própria Bíblia, como uma espada que divide aquilo que parece ser indivisível, que é ali as juntas e medulas, a alma e o espírito, coisas que parecem se confundir, que se misturam, que não dá muito para separar. A Bíblia é capaz de ir lá e separar. E Salomão está falando assim, pega uma espada para a gente separar isso, para que eu tenha discernimento. Então, não parece muito o texto do autor aos Hebreus, falando de uma espada que divide para ser capaz de discernir pensamentos e intenções? Então, Salomão usou a espada para dividir ali, para saber pensamentos e intenções, assim como a Bíblia faz. Aquelas duas mulheres, elas estão na mesma casa, elas tinham a mesma prática, ambas eram prostitutas, e aí alguns autores tentam aqui caminhar por outros caminhos, eram vendedoras, enfim, mas elas exerciam a mesma profissão, elas tiveram filhos muito próximos, não tinha como ninguém que estivesse na casa, era só as duas, não tinha testemunho, então o que acontecia ali dentro, externamente não tinha como saber. E aí a aplicação se a Bíblia, ela separa juntas e medulas, espírito e alma, ela é capaz de ir lá e discernir as intenções do coração, porque ela penetra ali a divisão do espírito e da alma, e ela é a espada, e Salomão está usando uma espada aqui para dividir o que é indivisível, para identificar as intenções daquelas mulheres.
a gente pode ver aquelas mulheres como sendo o nosso espírito e a nossa alma. E aí as crianças são os frutos que são gerados no corpo, na alma, e os frutos que são gerados no espírito. É difícil a gente, sem um crivo externo, sem alguém para nos ajudar a discernir, entender o que vem da alma, o que vem do espírito. Será que isso é uma emoção? Será que isso de fato é o espírito que está me impulsionando a fazer? Como que a alma rouba as coisas do espírito? Porque se rouba ali o que é do espírito, porque aqui teve o filho morto, representa a alma, a carne, e aqui teve o filho vivo, o fruto que permanece, veio do espírito. Mas observa que a moça foi capaz de roubar o fruto vivo, o filho vivo, o que foi gerado e que permaneceu vivo, porque as obras da carne vão se queimar, mas a do espírito vão permanecer. Mas a carne, a alma, ela está o tempo todo tentando roubar o que é fruto do espírito, o que é gerado no espírito, atribuindo a outros aquilo que o próprio espírito gerou. E quando você permite que isso aconteça, então o fruto ele fica infrutífero, o espírito fica infrutífero, fica sem o resultado que foi gerado nele e para de gerar, para de desenvolver, de crescer, porque quem vai agora cuidar disso é a alma. E aí você passa a ficar infrutífero espiritualmente falando. Então, o que você precisa fazer é você ir até quem tem a espada para gerar esse discernimento. Hoje a gente não precisa ir a um sacerdote, a um rei, nós temos acesso direto aqui. Mas quando você, por exemplo, tiver dificuldade de entender, você precisa buscar alguém que te ajude para você ter esse discernimento, porque a palavra, ela vai gerar esse discernimento, essa intenção do coração e vai fazer com que o fruto do Espírito retorne para o Espírito, para que você possa andar em Espírito e não cair no erro, como algumas pessoas fizeram no tempo de Jesus, atribuir a obra de Cristo a Beelzebul, sabe? Então, a gente dá para explorar isso aí, não é a essência. Se você ficou até aqui, comente. Eu fiquei curioso, vim até aqui do vídeo para saber o que você ia falar sobre essas mulheres e deixa o Espírito te conduzir, estuda um pouco sobre isso, é bem interessante. A gente não está fazendo nada que fira a teologia, que fira os nossos conceitos cristãos, a nossa forma de ver, não é nada especulativo, pelo contrário, é exatamente assim. É uma forma legítima que nós temos de estudar a Bíblia através de símbolos, de tipos e de aplicações práticas. Eu espero que você tenha crescido com esta palavra, espero que o Espírito amplie em você essas possibilidades para que faça sentido para a sua realidade, que nós possamos colocar em prática e influenciar as pessoas à nossa volta com aquilo que nós temos ganhado de Deus. Tenha um excelente dia, até o próximo vídeo. Agora é só praticar.